Olá, bom dia. Eu me chamo Isabela Passalini, sou graduanda em farmácia do 9º período, sou orientada pela professora Michele Musitano e o meu orientador Marlon Regdorn faz parte do laboratório LP-Bio e a minha pesquisa é baseada no estudo químico biomonitorado pelas propriedades anti-inflamatórias in vitro do extrato de Keomeia membranácea e essa pesquisa foi iniciada em junho de 2021. Para que a gente adentre nessa temática, o gênero Keomeia pertence à família Calophyllaceae e possui 47 espécies distintas no mundo, diferentes no mundo, sendo 45 delas nativas da flora brasileira. Ao lado esquerdo, nós temos, então, uma ilustração que foi oferecida ao nosso grupo de pesquisa. E a Keomeia membranácea, ela também é conhecida no Brasil popularmente como pau santo ou pau mandioca, e no estado do Rio de Janeiro ela é muito presente no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Segundo Araújo, de 2019, um dos principais constituintes desse gênero, Keomeia membranácea, são os flavonoides. Os flavonoides eles são metabólitos secundários presentes nos vegetais que protegem o organismo contra a ação dos agentes oxidantes. E eles são subdivididos em classes, flavonas, flavononas e sulfavonas. Aqui abaixo à esquerda nós temos a estrutura fundamental de flavonoides, que são compostos por 15 átomos de carbono, que compõem então 3 anéis fenólicos, sendo 2 deles substituídos, e do lado direito nós temos os bisflavonoides, que são a junção de 2 flavonoides ligados por uma ligação carbono-carbono ou carbono-oxigênio. Segundo o The Plant List, nós temos atualmente 152 bisflavonoides elucidados, que são encontrados em espécies distintas pela natureza. Porém, segundo Araújo de 2019, mais recentemente, temos os bisflavonoides também citados na Keomeia membranácea. Esses bisflavonoides, em geral, possuem diversas atividades farmacológicas confirmadas, dentre elas, potencial anti-inflamatório também. 2 bisflavonoides, então, se destacam na Keomeia membranácea, a Podocarpus flavona A e a Mentoflavona. A Podocarpus flavona A é um bisflavonoide recente, recém-elucidado e citado na literatura, e a Mentoflavona foi um dos primeiros bisflavonoides citados em literatura. Então, possuem muitas atividades já e propriedades reconhecidas. A Podocarpus flavona ela possui algumas atividades já conhecidas, como atividade antimalárica, antimicrobiana, e ela também é utilizada para o tratamento de dermatite atópica. Já a Mentoflavona ela é muito utilizada como antioxidante, como antigripal e como antirretroviral. Recentemente, muito utilizada e estudada com potencial para a Covid-19. Já tem inúmeros artigos publicados sobre essa temática. À direita, a gente consegue ver as estruturas das duas, que são muito parecidas, quimicamente falando. A única diferença da Podocarpus flavona é, então, essa metoxila terminal ligada a um anel fenólico substituído, pois as duas elas são 2 flavonas conectadas em ligação carbono-carbono, e só tem essa diferença dessa metoxila terminal. O objetivo, então, do nosso estudo é entender a interação da bisflavona presente na Keomeia membranácea com mediadores inflamatórios e recuperação tecidual, visando gerar resultados para o futuro do desenvolvimento de fármacos no Brasil. Para que a gente possa, então, elucidar nossa metodologia, já adentrando nos nossos resultados, o material ele foi previamente coletado, seco, submetido à extração e maceração com etanol das folhas, porém eu já trabalhei diretamente com o extrato bruto. Esse extrato bruto ele foi pesado aproximadamente 2 gramas e foi redissolvido em metanol água de 9:1, 70 ml. A partir desses 70 ml foi feita então uma extração com hexano, usando um funil de separação de 100 ml de hexano em triplicata, e todo o processo ele foi feito com acompanhamento de CCD, cromatografia de camada delgada. A partir disso, geramos então uma fração em hexano, que foi roto-evaporado para recuperação de solvente, e o extrato metanol-água foi roto-evaporado e redissolvido em água para que a gente faça, então, a extração de clorometano, com 100 ml de diclorometano em triplicata novamente. A partir disso, obtivemos, então, o extrato aquoso, que foi liofilizado, e a fração em diclorometano, que foi roto-evaporado, para que a gente consiga obter, então, os nossos rendimentos. Considerando, então, aproximadamente 1,8 gramas que foi pesado, obtivemos, então, um rendimento total de 84,94% de extração. A fração hexânica foi a que obteve maior e melhor rendimento dentre as frações passíveis de solubilização. Porém, segundo o estudo de Araújo de 2019 sobre as atividades antimicobacterianas dos extratos, ele utilizou diferentes folhas de 10 espécies da Restinga de Jurubatiba, e a fração de clorometano da Keomeia foi descrita como a mais promissora. Então, a fração de clorometano, que teve 7,11% de rendimento, um rendimento mais baixo, ela foi, mesmo assim, escolhida para ser utilizada para os nossos testes biológicos. A partir disso, fizemos, então, o fracionamento da nossa extração.
Utilizamos, então, cromatografia em coluna clássica, utilizando como fase estacionária gel Cefadex LE20 e como fase móvel um solvente orgânico metanol. Nosso fracionamento aplicamos, então, 0,11 gramas e tivemos uma massa recuperada de 0,10 gramas, com um ótimo rendimento de 96%. E obtivemos, então, 16 frações que foram reunidas de acordo com a sua semelhança dos seus fatores de retenção. Aplicamos, então, as nossas 16 subfrações, à cromatografia em camada delgada, que foi utilizando fase móvel de cloroforme com metanol, de 6:1, e a partir dessa análise de CCD, observamos uma fração 12, na fração 12, uma possível substância purificada, sendo essa, então, sugestiva para a classe dos flavonoides. Por quê? Houve o aparecimento de uma única mancha de coloração amarelada a partir da revelação com vanilina sulfúrica sobre aquecimento, quando comparado à observação sobre luz de 254 nanômetros e 365. Aplicado a isso, pegamos todas essas subfrações e injetamos no HPLC-DAD e podemos observar que a gente conseguiu isolar uma substância com maior grau de pureza, que foi analisado, e comparando também com o V com teses anteriores. Após essa análise, essas frações elas foram agrupadas por suas semelhanças em conjuntos, formando 10 conjuntos no total. Então, agora, a subfração 12 se tornou o conjunto 7. Esse cromatograma acima é o cromatograma do conjunto 7, que é específico característico com um pico majoritário no tempo de retenção de 12 em um V que foi comparado com cromatograma e o V de bisflavonoide e deu especificamente do bisflavonoide da Podocarpus flavona. Então, a gente pode propor que o nosso conjunto 7 seja majoritariamente a Podocarpus flavona. Partindo, então, para os nossos ensaios biológicos, utilizamos placas de 96 poços e a linhagem celular de Hall 264.7, que é uma linhagem celular de macrófagos. E essa metodologia já havia sido utilizada por Trang em 2016, então utilizamos como parâmetro de comparação. Para os ensaios biológicos, utilizamos o método de Gliss e o método de MTT. O método de Gliss, a gente estima indiretamente a inibição de NO através de uma concentração de nitrito no sobrenadante. Já o método de MTT é um ensaio colorimétrico que a gente avalia as células metabolicamente ativas em uma cultura celular. E esse teste é baseado na redução do MTT, que é um sal de tetrazole amarelo, que é solúvel em água, formando cristais insolúveis de forma ZAN, que tem uma coloração azul arroxeada. Como a gente observa no gráfico à esquerda, obtivemos então, ali temos o macrófago, que é o nosso controle negativo, o macrófago com LPS, que é o nosso controle positivo. O LPS ele foi aplicado a todas as células, tanto na análise de inibição de NO, tanto no efeito citotóxico, e o LPS é um lipopolissacarídeo de membrana de bactéria que é utilizado para induzir a produção de NO. Então, os nossos resultados significativos foram as duas maiores concentrações do extrato bruto, as 3 concentrações de diclorometano e as 2 maiores concentrações do conjunto 7, demonstraram um potencial de inibição da produção de óxido nítrico. Porém, quando a gente compara com o efeito citotóxico, nós temos ali a utilização do triton como controle negativo, o macrófago com LPS como controle positivo, e a gente pode observar, então, que houve um resultado significativo nas 2 maiores concentrações de clorometano, que desenvolveram efeito citotóxico, e na maior concentração do conjunto 7, que também desenvolveu um potencial citotóxico. Então, a gente consegue comparar, a gente consegue resumir e propor que a maior concentração do conjunto 7, ela não inibe a produção de NO, ela seria um falso positivo, pois ela, na sua maior concentração, está sendo citotóxica. A gente consegue concluir, a partir disso, que a concentração intermediária do conjunto 7, que foi a 20 microgramas, a gente tem uma inibição da produção de NO e não tem nenhum efeito citotóxico garantido ou gerado, demonstrado. Então, a partir disso, a gente consegue concluir que a fração intermediária do conjunto 7 vai ser a escolhida para a gente dar prosseguimento para as nossas análises biológicas. Para que a gente possa concluir, então, conseguimos concluir que toda a metodologia aplicada anteriormente para o fracionamento foi reprodutível, desenvolveu um bom rendimento, o isolamento ele foi adequado e gerou, sim, uma inibição de NO na concentração intermediária do nosso conjunto 7, que é a potencial Podocarpus flavona, que é o nosso bisflavonoide de desejo. E as nossas perspectivas inovadoras do futuro é continuar com a caracterização, pesquisar a Podocarpus flavona agindo e interferindo nos mediadores inflamatórios, que é o TNF-alfa e L1-beta, e também a recuperação tecidual.
Muito obrigada, essas são as minhas referências. Agradeço aos órgãos de fomento, a FAPERJ, CNPq e PIBIC, ao meu laboratório de pesquisa, LPBio, e aos meus orientadores. Muito obrigada.